Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui. Bem-vindos ao MJV Podcast, gravado diretamente do Febraban Tech 2025. Eu sou a Luciana Montenegro, diretora de marketing aqui na MJV, sou moderadora do episódio de hoje. Elas no comando, liderança feminina em tecnologia no coração do mercado financeiro. Para me ajudar aqui a conduzir esse painel, temos Vanessa Borelli, diretora de negócios da MJV. Oi, Van, seja bem-vinda. E aqui conosco duas grandes líderes de TI, Elaine Travisanuto e Simone Elisser. Falei certo? Falou certinho. Obrigada, treinei antes, gente. Porque são nomes difíceis. Um pouco trabalhinho, mas deu tudo certo, tá bom. Elaine, diretora de TI na B3, Simone, diretora de TI PDTech na PDTech B3. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? Obrigada, a gente agradece o convite. Eu fico feliz, eu falei isso pra vocês quando a gente se conheceu antes, que eu fico feliz de ter mulheres aqui, porque nada contra os homens, foram ótimos, estão sendo ótimos os papos, mas ainda tem uma questão majoritariamente masculina quando a gente trata de cargos de liderança, além do mais no setor de tecnologia, dentro do segmento financeiro e de seguros. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui, é um prazer. Vamos começar então as nossas perguntas. Bom, para começar, inevitável falar isso, né? Eu queria fazer uma provocação aqui. Sempre que a gente destaca, que o mercado destaca a presença feminina nas lideranças, dentro desse segmento que vocês atuam, o gênero é o que mais se destaca e não a qualificação técnica, né? Então, não é, até nós mesmos aqui, estamos aqui falando de elas no comando e não meramente do papel técnico que vocês desempenham. A gente conversou sobre isso já no paralelo, né, quando a gente se conheceu, mas eu queria entender assim de vocês. Elaine, então para começar, como que você acha que a gente pode quebrar esse mindset? Você sabe que esse é um ponto muito, muito, muito interessante, né? Porque em momentos que a gente vive, no qual a gente tem feito muitas ações para incluir meninas, mulheres no mercado de tecnologia, a gente sempre se pergunta como é que a gente não cai nessa cilada de só tá lá porque é mulher. Na minha opinião, assim, a gente tem ações e formas de descolar a questão do gênero e não ser meramente uma questão social, né? Então, por exemplo, preparo profissional, né? Como é que as meninas, como é que as mulheres se desenvolvem como boas técnicas, boas lideranças, e por conta disso elas vão descaracterizando a questão do gênero. Então, olha, eu tô aqui, eu estudo isso, eu me preparo com aquilo, então eu tenho uma liderança técnica independente do meu gênero. Outra questão que eu acho importante é quanto mais o ambiente for inclusivo, quanto mais o ambiente for um ambiente saudável, melhor essa desconexão também. Por quê? Porque as pessoas são pessoas, elas deixam de ter gênero, se é homem ou se é mulher. Então, eu acho que aqui, quanto mais preparadas, quanto mais focadas nos nossos objetivos, quanto mais mentoria, né? Eu acho que mentoria e rede de apoio é super importante para isso, para você ir construindo essa sua imagem, essa sua forma de aparecer, que não é só da mulher, é da mulher líder, é da mulher de tecnologia, da mulher competente. Então, para mim tem esse viés, assim, sabe? Da gente mostrar o nosso valor, tentando desvincular do gênero e sendo autêntica. Não é pouco desafio, né? Não é pouco desafio aqui. Então, eu acho que é meio por aí, assim. Você quer complementar, Simone? Eu quero. Eu acho que a gente está num momento que ainda é necessário chamar alguma atenção para esse tipo de assunto. Mas se a gente pensar um tempo atrás, e a Elaine já é líder há muito tempo, né? No passado, a gente ia palestrar em algum lugar, a gente ia conduzir algum tema, não tinha um vínculo da mulher líder. A gente ia porque a gente tinha um assunto relevante para falar, porque a gente tinha um conhecimento relevante que podia inspirar alguém, né? Pela parte técnica, pela parte de gestão, pela parte administrativa, seja qual for o assunto, não era com o objetivo de falar do feminino na liderança. A gente ia como uma liderança, ponto. Mas éramos muito poucas. De um tempo para cá, o assunto ficou mais quente e aí isso entrou em pauta.
E eu entendo e espero de verdade que isso seja uma coisa passageira, que chame a atenção, que cause a transformação necessária para o momento, mas que daqui a pouco se torne normal. Então, se a gente pegar a sua pergunta, né, ao pé da letra aí, né, o que a gente tem que fazer para não ter a abordagem sempre do feminino e não no técnico, não na competência e tudo mais? Perguntar e trazer o tema de acordo com o que se quer falar, né? E aqui nós estamos fazendo um mix. Esse mix é bastante legal. Então, estamos cumprindo aqui o nosso papel de abrir caminhos, né, Elaine, para as mulheres, para que todos vejam que é possível, e também trazendo um olhar para que não seja só do lado feminino, mas do lado da gestão, do lado da competência. Vamos falar de assuntos assim? Eu queria complementar, porque de fato para mim vocês são referência. Assim, eu como uma pessoa que está ali do lado de fora, né, mas atendendo também um mercado que é essencialmente masculino, né, eu acho que tem sim capacitação feminina, tem muita mulher muito boa no mercado e que não consegue virar líder, então essa discussão ainda é necessária, porque nem sempre é possível, mesmo com capacitação igual, né? Então a gente tem esse problema, né? A capacitação é igual, mas o salário é diferente. Então, é uma discussão que às vezes parece clichê, né? Eu acho que a gente sente um pouco assim, mas no fundo não é, porque é legal vocês falarem sim e saibam que vocês estão sendo olhadas por muitas meninas e mulheres como referência. Então, é muito bom para elas escutarem e entenderem o caminho. Então, eu já acho que é muito bacana. E pegando o gancho do que vocês falaram, vocês três, quais iniciativas que vocês acreditam que realmente fazem a diferença na promoção da equidade de gênero em cargos de liderança, especialmente no setor que vocês estão incluídas, que talvez seja mais desafiador do que alguns outros setores? Bom, eu costumo dizer que a gente tem sempre que prezar pela competência. Então, meninas, estudem, se preparem. Assim como os meninos. Todos nós temos que concorrer de forma igual, sem privilégio para nenhum dos lados. Então, o que a gente sempre pensa na nossa liderança, na orientação dos nossos liderados, né, que também são líderes, na hora de escolher alguém, preze sempre pela competência, pelo skill que você está buscando, pela diversidade de pontos de vista que você quer trazer para o seu time. E aí, não é só pensando também no lado feminino, mas pensando em todas as diversidades que a gente pode ter com um time mais completo. Né? Cabeças diferentes trazem ideias diferentes e fazem soluções muito mais extraordinárias do que um grupo que pensa sempre igual. Com certeza. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Pensar de forma plural. E eu complementando, tem a B3, por exemplo, a gente tem um programa, já desde 2017, que fala de diversidade, né, pegando o gancho da Simone. E diversidade são vários temas, não é só gênero. Mas quando a gente fala de gênero, tem meta para mulheres, metas em tecnologia e metas para líderes, mulheres líderes. Então, olha só, mas é ruim ter meta? A gente precisa disso. E eu vou dizer para vocês, mulheres em tecnologia cresceu mais de 10% nesse período. Líderes cresceu, nós estamos quase batendo a meta de 2026, que é 35%. A B3 tem 33% de mulheres. Então, são ações que, junto com programas de introdução a mulheres no mercado, tem um programa da B3 que chama Manas da Tech. Esse programa é um programa que traz pessoas que estão matriculadas em qualquer curso com viés de tecnologia. Podem ser mulheres em mudança de carreira, pode ser meninas que estão se formando, para serem treinadas na B3. Então, quando você começa a atuar de forma a preparar, identificar talento, e aí não é só porque é mulher, tem que ser talento. São muitas inscritas e geralmente passam 20, 25. São pessoas que são treinadas
preparadas para ir atingindo e subindo na carreira, né? Então, eu acho que essas ações combinadas com esse treinamento, com a preparação, a gente vê que dá resultado. Às vezes, a gente abre vaga afirmativa, só mulheres. Poxa, mas tem um cara bom. Tá bom, vamos olhar. Mas assim, se a gente não fizer isso, e sabe qual que é o mais legal? Dá certo. Funciona. A gente trouxe, eu tenho exemplos na minha área, a gente trouxe 2 mulheres líderes há pouco tempo, há menos de 1 ano, que são espetaculares. Se não fossem vagas afirmativas, eu teria provavelmente contratado um homem. Né? Por quê? Porque tem mais, é mais fácil chegar. Em compensação, elas estavam lá. Às vezes elas não têm a oportunidade, às vezes elas não foram descobertas. Então aqui eu acho que essas ações são importantes e mais que isso, elas têm resultado. Então, eu acho que as empresas, quanto mais fizerem esse tipo de coisa, daqui a pouco, como a Simone falou, não vai precisar de mais nada disso. Já vai estar no fluxo e vai tudo bem. Vai ser um movimento natural, né? Natural. E eu acho que é importante complementar um ponto do que a Elaine falou. Apesar de ter vagas afirmativas, não significa que a permanência dela é garantida por isso. Eu ia complementar exatamente isso. Então, o fato de ter escolhido uma mulher, e se ela for ruim, vai ficar porque é mulher? Não só vai ficar se for boa. Sim, performar. É questão de dar performar. oportunidade, né? Bom complemento. É perfeito. Eu ia comentar exatamente isso. Você deu meu pensamento. Porque é questão de dar oportunidade. Não significa que depois a pessoa, se ela não merecer, ela vai continuar. Exato, não ganhou um cargo vitalício pra isso. Vai ter que lutar muito ainda, como todas nós fazemos. Sim, com certeza. E a questão da diversidade, ela está em pauta, né? A gente está falando da questão do feminino, mas a questão da diversidade como um todo, ela é importante, né? A gente está num país, por exemplo, essencialmente preto, que não tem significado, como fazer isso? Representatividade. Não tem representatividade dentro das empresas. Então é assim, é necessário, né, gente? É necessário, é importante. E é bem legal ver esses programas acontecendo, assim. Esses exemplos que você deu da B3 são muito interessantes. Se você tiver mais, podemos explorar aqui, porque acho que esse tipo de coisa também inspira as pessoas. Sim. Porque às vezes as pessoas olham e falam, legal, tá bom, acho que entendo a importância, mas o que eu faço? Até porque muitas das vezes, dentro das empresas, quem toma essa decisão ainda são homens. Sim. Então eles também não sabem, se não tiver no contrato, tudo bem, vou contratar uma mulher, mas quem vai ter que contratar como, o que eu faço, né? Às vezes eles querem fazer, mas também não sabem como e acabam errando por conta disso, né? A gente tem um outro programa chamado Devas. São para mulheres já, na área de tecnologia, que a gente desenvolve em alguma outra tecnologia que elas têm que se desenvolver. Então a gente faz lá é Java agora, é Python, não importa. Elas fazem uma trilha. Não tem estágio, não é uma questão de estágio, é uma questão de treinar e depois elas concorrem a vagas que existem na B3. Então, isso é uma outra iniciativa que a gente faz lá. Então, assim, tem várias coisas que, quando você junta esses pedacinhos, você vê realmente aqueles números que eu falei para vocês. E tem impacto, tem benefício, né? E esse ponto que a Simone trouxe, que a Luciana ia falar também, é assim, é fundamental. As pessoas têm a chance de entrar. Se elas vão ficar, depende delas, né? E tem uma coisa, você falou, Luciana, de os líderes são a maior parte dos homens ainda. Por isso, esses homens também precisam se sentir incluídos, eles também precisam ser treinados, eles também precisam ser preparados para receber e querer contratar essas mulheres. Então, a gente tem mentoria só para mulheres, né? Homens dão mentoria só para mulheres na B3. Você fala, mas não é só mulher que dá? Não, homens também dão. Porque quando o homem vai dar mentoria, ele ouve do outro lado, e eu conversei com alguns homens que dão mentoria, e é muito interessante, porque eles ouvem coisas das mulheres que eles nunca imaginavam. Que aquela brincadeira, que aquela coisa, sabe? Então é muito legal. Incômodo, que não era engraçado. Exatamente. Você só tem lugar de fala quando você faz parte da minoria, né? Qualquer que seja ela. Então, quando você põe esses homens para mentorar mulheres, você fala, uau, eles estão aprendendo a se colocar no lugar delas também. É uma troca, de fato. Então, são várias coisas, né? Que eu acho que ajudam a gente a estar onde a gente está, mas que a gente quer ainda muito mais, né? Legal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória de liderança em tecnologia de vocês. Assim, quanto pode ser dentro da B3, ou se quiser expandir para a carreira de vocês fora. Queria saber assim, como que vocês duas chegaram, né? Ivan também pode complementar se quiser.
como vocês chegaram até a liderança em tecnologia e quais foram os principais marcos para vocês, assim, o que vocês gostariam de ressaltar aqui para poder inspirar outras pessoas? Começo? Fica à vontade, pode começar. Bom, eu acho que quando eu comecei minha carreira em tecnologia, eu era, né, a gente era quase nada, né, uma em sei lá quantas mulheres. Um unicórnio. Nossa, total. E eu brinco que eu me vestia até meio masculinizada para fazer parte, para pertencer ao grupo. Né? Não é que eu tinha trejeitos, não é isso, mas eu sem perceber eu fui me vestindo parecido para pertencer. A liderança veio meio sem planejamento para mim. Eu acho que era um pouco do meu perfil mesmo, né? De pessoas, eu adoro gestão de pessoas, e acabou essa coisa de gestão por resultado, eu gosto muito de cliente, eu acho que foi juntando e foi me colocando no caminho da liderança. A partir daí, eu sempre falo assim, nos momentos que eu fiz planos, que eu tracei objetivos, eu evoluí na minha carreira. Momentos que eu não tracei planos, ou que eu deixei a carreira correr, eu quase me perdi. Então, essa coisa de caminhar, as escolhas que eu fiz conscientemente, que nem sempre a gente acerta, né? Vamos falar. Às vezes você faz escolha com todo na mesa e erra. Tá tudo bem. Corrige rápido. Faz parte de errar, né? Não tem jeito. Corrige rápido. Vamos lá, né? Errou, corrige rápido. E aí, quando eu vim para a B3, por exemplo, eu já vim num cargo de superintendente. Mas para chegar aqui, eu passei pela TecBan, depois eu passei pela Serasa Experian, e quando eu vim para a CETIP, eu vim para uma posição claramente de transformação. De transformação de time, de transformação do negócio, isso me chamou muita atenção, e eu vim para isso. E na B3, para chegar aqui onde eu estou hoje, foram várias escolhas. Teve momentos que eu escolhi abrir mão do cliente de times grandes para ir para time pequeno e para dentro de casa, como área de governança de TI, para conhecer a B3, para me preparar melhor para a B3. Isso foi uma escolha, podia ter dado errado, mas deu certo. Aí eu estudei, aí eu me posicionei, eu conheci mais gente, eu pude aprender mais sobre B3. Então são passos que eu fui dando conscientemente para chegar até essa posição que eu estou hoje, que são muitos negócios diferentes, são muitas, né? Então, assim, os grandes marcos da minha carreira como liderança foram esses. Assim. O primeiro foi porque eu estava lá e acho que eu tinha disposição e fui. E depois eu fui escolhendo essa coisa de, aqui, eu troquei de empresa uma vez, sem aumento salarial, sem nada. Eu fiz uma escolha de me jogar num desafio que eu não conhecia. E deu certo. Então você tem que ir, né? E qual é teu objetivo? Às vezes teu objetivo não é ser presidente da companhia, às vezes teu objetivo é aprender, às vezes teu objetivo é se desenvolver, é fazer mais gestão de pessoas, é trabalhar mais com o negócio. Então assim, traçar esses grandes objetivos, quando eu olho, eles estão ligados diretamente aos marcos de carreira que eu fiz, que eu tive. Legal. Eu adoro a história da Elaine sempre. É recíproco, Maria. E, assim, da minha parte, o que eu vejo sempre nas mulheres em liderança é que elas são ousadas. Eu acho que a gente tem que ser ousado. E acreditar no próprio potencial. A mulher tem a tendência de esperar uma aprovação externa primeiro, antes de se aprovar. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então, por isso eu defendo muito a questão da ousadia no bom sentido. Não é fazer loucura, mas é ser ousada. Como é que começou minha carreira de liderança propriamente dita com um cargo? Primeiro, eu pensava, assim, eu quero ser uma líder ou eu quero ir mais por um caminho mais técnico, mais especialista? Eu estava naquele momento de para que lado que eu vou, né? Naquela ponta ali do Y, você tem que resolver que lado que você vai. E aí eu pensei, o que um líder precisa, né? O que ele faz? O que é a missão do líder? Então é propor formas diferentes de trabalho, mais eficientes, conseguir engajar pessoas, inspirar pessoas, conseguir fazer um grupo atingir um objetivo único, pensar com um propósito único e lutar por aquele propósito. E falei, eu gosto disso, né? Essa foi minha reflexão lá no início de 2011. E eu gosto disso, eu vou buscar isso de alguma forma. E eu participava de uma reunião, eu não era líder ainda,
e eu participava de uma reunião de gestores, né? Tinha o superintendente que conduzia essa reunião e os gerentes dele. E eu participava porque eu era gestora de portfólio, planejamento integrado, alguma coisa assim, que eu ia lá e apresentava os projetos, né, que estavam acontecendo. Por acaso eu estava lá e o superintendente da época falou assim, a gente tem um desafio que precisamos montar uma forma de atendimento diferente para a gente trazer toda a gestão do RP da empresa para dentro da TI, que hoje está com a área financeira. E aí foi muito engraçado aquele momento, porque eu senti os gerentes se entreolhando, todo mundo sabia que aquilo era um abacaxi, porque a área cliente não estava devolvendo isso à toa, né? Obviamente. E eu falei, nossa, acho que isso aqui é uma oportunidade para mim. A pergunta não era para mim, era para um deles, para um dos gerentes que estavam ali. Eu falei, eu quero fazer uma proposta. Posso eu fazer uma proposta? Pode. Você tem alguma coisa em mente? Tenho. Não tinha. Mas eu ia ter, né? Em algum momento. E, enfim. E dali nasceu minha primeira liderança. Foi ousada. Foi ousada. Corajosa, né? E aí eu falei, quero fazer. E o superintendente da época falou, tudo bem, então faça a sua proposta e traz aqui. E nessa proposta eu desenhei que tinha que ter uma área apartada, com processos diferenciados e que eu ia ser a líder. Então eu criei a minha promoção ali naquele momento. Foi assim que nasceu a minha liderança na TI. E foi aprovado, foi muito legal isso. E então eu vejo que naquele momento eu tinha insegurança, é claro que eu tinha insegurança. Eu tinha certeza que eu ia dar conta, que eu sabia o que eu estava fazendo? Não. A gente não sabe, quando a gente não está ainda no passo seguinte, você não tem certeza do que vai acontecer ali. Mas assim como eu também, ninguém ia ter. Sim. Então, por que não eu? Né? Eu quero tentar, eu quero experimentar. E me foi dada essa oportunidade. Então, sou bastante grata por esse momento lá do passado. E dali foram surgindo, né? E eu fui buscando também projetos muito desafiadores que foram transformando a companhia e foram transformando a minha carreira também, né? Falo que o medo faz parte, né? Faz parte. O medo faz parte. Eu tive que lidar com medo muitas vezes. Mas, na verdade, o medo dá coragem, né? Porque se você enfrenta o medo, você tem essa ousadia de enfrentar o medo, porque você pode ficar acuado, né? Se você tem a ousadia de enfrentar o medo, você vai pra frente, você vê que não era tudo aquele bicho de 7 cabeças, né? Você tem que usar o medo a seu favor. Exato. O medo, ele te mostra onde você tem que tomar cuidado, Sim. né? Você não pode deixar o medo te paralisar. Exato. Senão você não dá o próximo passo. Mas usa a seu favor. Eu tô com medo por quê? Sim. Qual é meu plano B se isso aqui der errado? O que eu tô sentindo medo porque existe alguma insegurança, eu preciso tratar algum outro ponto. Qual é o ponto? Eu preciso melhorar esse relacionamento, preciso estabelecer melhor passos alternativos, caso a trilha inicial dê errado, e caminha com isso. Sim. Com certeza. Gente, eu tô adorando o papo, mas chegamos na nossa última pergunta, infelizmente. Já acabou. Podíamos ficar aqui umas 3 horas. Não, a gente já tem mais uma pergunta pra perguntar. É o seguinte, para encerrar, eu queria perguntar para vocês assim, qual conselho que vocês dariam para um profissional jovem, seja homem ou mulher, mas que queira seguir carreira em tecnologia e sonhe em ocupar uma posição de liderança? Tá. Quer começar? Pode ser. Eu vou começar dando um conselho que não é diretamente para os profissionais, é para os pais dos profissionais. Então, observem como vocês criam seus filhos, né? Como é que essa sociedade cria os filhos? Nós criamos as meninas para serem cuidadoras, para auxiliarem, e os meninos a gente cria para ter atividades mais administrativas, de apoio ali no negócio do pai. É muito difícil numa família você ver os pais influenciando a filha com ações que são muito da empresa dele, do negócio dele. Se tem um filho, geralmente é o filho que vai junto, né? E a menina, desde criança, ela já ganha. Os brinquedos dela são o quê? Essa é a boneca para aprender a cuidar de alguém, né? É a panelinha que é para aprender a cozinhar para alguém. Não sei o que lá, o joguinho da enfermeira que é para aprender a curar alguém. É sempre assim. E aí você vê as profissões mais dominadas por mulheres hoje,
são as profissões de cuidadoras, né? O que eu chamo de profissões de cuidadora? Enfermeira, pedagoga, psicóloga, e por aí vai, né? São tantas que são nesse sentido. Professora de ensino primário, que tem muito a ver ali com cuidado, que ainda é criança, né? Que você tem que pensar no bem-estar também. Os meninos, eles ganham coisas diferentes, né? E desafios diferentes. Eles ganham muito mais Lego, eles ganham coisas de montar, que vão desenvolver a lógica. Eles jogam mais videogame. Você é favorável ao videogame? Tem lógica ali, tem desafio. Prepara, né? Tudo com dose, é lógico. Mas quantas vezes os pais dão videogame para a menina e para o menino? Né? Se você olhar as pesquisas de compra, majoritariamente masculino. Então, o primeiro recado é para os pais: tentem equalizar um pouco melhor, dê oportunidades, né? Não formem a pessoa para uma coisa específica, porque isso é levado para a sua vida adulta. Eu já conheço a Elaine há muito tempo, a gente já trocou muitas figurinhas, e na história dela tem muito assim, ela tem irmãos e ela foi sempre tratada igual aos irmãos. Então ela aprendeu a dirigir também cedo, né? Ela vai igual com você, né, Simone? Igual a mim. Então meu pai nunca fez distinção nenhuma. Isso sem nenhum demérito, né? Sem nenhum demérito à questão do cuidar, mas nenhum demérito. Seja para os dois. Para os dois. Né? E assim como a gente também precisa dos homens cuidando. Sim. Acho que a gente precisa das duas coisas. Quando eu falo da pluralidade, eu estou dizendo nos dois sentidos, né? Então mistura um pouco aqui, mistura um pouco lá, que vai ficar bom. E aí, agora o recado para as meninas que querem se desenvolver, né? E independente do que a vida fez com você, você é dona da sua própria vida. Faça o seu destino ter o que você quiser que ele seja. Mas eu fui educada assim. Tá bom, isso aí sua mãe tinha aquela visão, você tem outra. Transforme a sua visão, transforme o seu mundo, acredite em você. O que a gente precisa para ser líder? A gente precisa de trabalhar bastante, a gente precisa se capacitar em muitas áreas, né? O líder, ele acaba sendo muito generalista, porque ele vai ter que falar cada vez com mais pessoas diferentes e conseguir fazer essa interpretação e ser inspirador, ter vontade, acreditar no negócio que ele está trabalhando. E é isso. Depois dessa resposta ficou até difícil. Ficou difícil, o que eu vou complementar? Vamos falar? Eu acho que eu só complementaria, concordo absolutamente em tudo que você me falou, mas eu complementaria que se você quer ser uma liderança, você tem que se autoconhecer. Você tem que saber o que te leva para este caminho e o que te tira desse caminho. E antigamente se falava assim, você tem que trabalhar os seus pontos fracos para eles ficarem fortes. E hoje em dia a gente diz, põe luz sobre o que você é bom e cuida do que você é menos bom para não estragar. Então, assim, para complementar a resposta perfeita da Simone, eu diria isso. Se conheça, peça feedbacks, trace seu objetivo de médio prazo. Não precisa ter data, mas assim, é ali que eu quero estar, é isso que eu quero fazer, e vá colhendo feedbacks. Que eu acho que você vai se reposicionando desde o soft skill até o hard skill, né? Para você conseguir montar esse caminho e atingir o seu objetivo de ser uma liderança, que a gente precisa muito. Isso ajuda até os pais, né? Porque os pais têm que, lógico, o autoconhecimento é individual, mas se os pais observarem bem, os filhos já dão sinais do que eles são bons ou que eles têm mais interesse ou não. É só observar, né? Em vez de eu ficar com... Porque tudo é muito clichê, né? O carrinho ou a boneca e tal, assim. A sociedade já é clichê, né? Nesse sentido. Mas a gente consegue observar, né? Você não é mãe ainda, né, Lu? Não. Mas vocês são mães. A gente sabe que dá para perceber o tipo de perfil de cada... Desde que de criança, acho que a gente consegue ir trabalhando essa questão do autoconhecimento com eles, né? É isso. E se eles forem mudando também, qual é o problema? Tá tudo bem. A gente achou que era uma coisa e a outra. Tá tudo bem. Agora dizem que as novas gerações vão ter várias carreiras dentro de uma, né? Não vai ser uma coisa só, então tá tudo bem. Seja responsável por ela. É isso. Seja ousada. Seja ousada e responsável pela carreira que você escolher. E uma coisa importante para finalizar, não pensem que somente ser líder é sucesso. Nossa. Sucesso é você se sentir bem, feliz e valorizado naquilo que você está fazendo. Se você é um analista, está entregando bem, está sendo valorizado por isso e está feliz,
Não tem todo mundo que virar líder para falar você teve sucesso. Existem N sucessos, né? O sucesso tem que ser para você. Isso é o importante. É verdade. Muito bom. Ela tá inspirada hoje, hein? Inspiradíssima. Gente, eu adorei. Muito obrigada, Elaine. agradeço. Muito obrigada. Muito legal. Muito obrigada. Muito legal o papo. Adorei, gente. Obrigada. Obrigada. E Até a depois próxima. tem mais podcast. É isso aí. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.